Pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre a introdução ao Flutter e os sistemas operacionais móveis, né? Nós vamos começar um pouco aí com a ideia de sistemas operacionais móveis, mais focada para Android, né? Que é o líder de mercado atualmente. E depois vamos falar um pouco de Flutter, né? Então, um sistema operacional móvel ele é desenvolvido para alguns hardwares específicos, né? Hoje em dia tem alguns hardwares bastante específicos aí para que são utilizados nos sistemas operacionais móveis, né? Vocês poderiam listar esses hardwares aí mais conhecidos? Samsung, É, LG, Motorola. isso aí seriam fabricantes de hardwares, né? Então, O celular, os tablets, os relógios que tem é, Android também, né? Essas coisas assim. isso Televisão mesmo, também, Oswaldo. acho que agora. Então a gente teria aí, na linha que o Oswaldo falou, os smartphones, as smart TVs, tablets, dispositivos vestíveis, Não, mais, os recente, wearables, né? mais recentemente os automóveis, né? Então, hoje você já tem muito sistema, o Android Auto, o iOS Auto aí para os automóveis também. Então, assim, hoje nós estamos cada vez mais aí rodeados de sistemas operacionais móveis e de hardwares smarts, né? Então, é uma área que está crescendo bastante e, assim, para os sistemas específicos também você vai ter aí algumas especificidades na hora do desenvolvimento, né? Então, são coisas aí bem específicas aí, porque cada dispositivo tem suas possibilidades e suas limitações, né? Então, quando nós falamos de smartphones, a gente tem aí um dispositivo hoje que tem um processamento extremamente alto. Hoje, os smartphones topo de linha aí são mais poderosos que muitos computadores que nós vemos no mercado, né? Então, hoje você tem aqueles computador aí, o notebook aí, positivo de entrada aí que custa R$ 1.500, R$ 1.600, que consegue ser mais fraco que um tablet, né? As Smart TVs também, que por enquanto ainda tem um poder de processamento e armazenamento baixo, né? Eu até agora não vi uma Smart TV assim que funcione realmente bem. Hoje, se você comprar um dispositivo para sincronização, tipo Chromecast, ou dispositivos específicos de sincronização, ou dispositivos que tornam a TV Smart, funcionam melhor do que as Smarts originais. Pelo menos as que eu testei até hoje, foi essa a impressão que eu tive. Se alguém teve uma experiência realmente bacana com o Smart TV, por favor, pode relatar, porque a minha, das que eu vi até agora, não gostei. São lentas, travam. Às vezes você usar um Chromecast ou um outro dispositivo Xiaomi aí de sincronização, ou da própria Apple, agora acho que a Amazon também lançou um dispositivo, eu acho que tem, das experiências que eu vi, tem funcionado melhor. Os dispositivos vestíveis, né, como até o Oswaldo citou a questão dos smartwatch, né? Então, são os dispositivos aí, além do smartwatch, existem outros, né? Mas o que está se tornando mais popular por enquanto é o smartwatch. E os automóveis também aí que estão disponibilizando aí sistemas operacionais móveis, né? Ainda você
precisa no caso de um celular, né, de um smartphone para fazer o papel de processamento, né? Então ele simplesmente disponibiliza alguns recursos de espelhamento, mas ainda a, a parte do processamento termina ocorrendo nos celulares, né? Então aqui só para a gente complementar, né? Porque é sempre uma coisa que surge, né? Vocês que são da área já têm isso mais claro, mas muitas vezes quando a gente está conversando com o pessoal que não é da área, se fala no notebook como um dispositivo portátil. Apesar dele ser um dispositivo relativamente portátil, ele não necessariamente oferece recursos móveis hoje que nós estamos acostumados aí dos smartphones, né? Então, sistema de localização, através de GPS, sistemas de mensagem, sistemas aí de conexão 3G, 4G, e daqui a algum tempo 5G. Então, essa falta de recurso no notebook, de ele não ser dotado desses recursos, termina sendo que ele é um dispositivo que eu posso transportar com uma certa facilidade, mas ele não se enquadra especificamente aí como um dispositivo móvel, né? Então ele termina sendo um computador com funções de poder de processamento, dependendo das configurações, que eu posso transportar com mais facilidade, e não realmente um dispositivo móvel, né? Hoje em dia está sendo aí desenvolvido alguns notebooks aí com alguns recursos, né, ligados à mobilidade e que utilizam aí alguns sistemas operacionais híbridos, né? Esse está sendo um caminho aí de alguns notebooks aí, principalmente os notebooks aí de baixo custo, onde você tem menor poder de processamento, menor poder de armazenamento, e você termina usando ele como uma interface de aplicações web, né? Então, é uma vertente que está surgindo aí, na esperança aí de você criar dispositivos um pouco mais acessíveis aí para os usuários de baixa renda, né? Eu, há algum tempo atrás, cheguei até ler alguma coisa aí sobre projetos aí que recebiam grandes patrocínios aí para você desenvolver um notebook aí que custasse no máximo $200. Então, houve uma pesquisa aí bastante grande para você desenvolver notebooks aí de baixíssimo custo, né? Existem até algumas receitas na internet para isso. Fora do Brasil, você acha alguns kits de montagem de notebook utilizando o Raspberry como sua placa, né? Como seu dispositivo de processamento principal desse notebook. Mas ainda no Brasil a gente não tem acesso a essas possibilidades. Que a gente tem aí alguns fabricantes, né, que utilizam processadores de baixo custo e alguns hardwares de baixo custo para produzir notebook. Igual a gente tem visto alguns da Positivo, tem alguns também que a Google aí, em parceria com alguns fabricantes pôs, que é o Chromebook, né? Então são esses que a gente tem visto aí que poderiam ser classificados como sistemas operacionais híbridos, né? Então aqui o que nós temos de uso móvel, né? Então de uso móvel, tela sensível ao toque, funções de telefonia móvel, Bluetooth, Wi-Fi, GPS navegação, câmera fotográfica e de vídeo, reconhecimento de voz, reprodutor multimídia, biometria,
sensores de aproximação, então, para você ter a possibilidade aí de fazer pagamentos, né? Então, alguns aplicativos que acessem recursos de aproximação do celular também podem ser utilizados. Então, assim, a telefonia móvel está avançando muito, né? Os dispositivos móveis estão avançando muito e estão disponibilizando cada vez mais recursos, né? E uma coisa que eu acho interessante que quem tem um pouquinho mais do que 20 anos aqui na classe, eu acho que a maioria tem um pouquinho mais do que 20 anos, viveu o tempo que uma das preocupações básicas das pessoas e das famílias era ter um computador, um desktop em casa e aprender a usar, porque isso seria um diferencial no mercado de trabalho, né? Hoje em dia, principalmente com o perfil do desenvolvimento da telefonia móvel e dos smartphones, eu percebo que numa casa, muitas vezes, você tem 3, 4 smartphones de última geração, valores até razoavelmente altos, e você não tem um desktop ou notebook na casa. Muitas vezes o que acontece? Na escola nós temos que fazer o letramento digital dos alunos, porque muitos alunos não sabem usar mais computadores tipo notebook e desktop. Computadores no formato convencional, né? Os sistemas operacionais convencionais, assim, nessa linha, você tem que voltar a ensinar o pessoal a usar computador. Algo que, algum tempo atrás, aí, principalmente, como eu falei para vocês, a geração que tem um pouquinho mais do que 20 anos não conseguia imaginar isso, né? E eu mesmo comecei a aprender, fuçar computador no começo dos anos 90, primeiro nas escolinhas de informática que a gente fazia, depois fui trabalhar num jornal, tinha computador, eu comecei a fuçar lá, e em casa eu, meu irmão e minha mãe nos cotizamos para comprar um computador para a gente continuar mexendo, para ir treinando as habilidades de computação, coisa que hoje em dia a gente termina não vendo muito. Então aqui nós temos aí uma lista dos sistemas operacionais, né? Eu fiz uma pesquisa aí dos sistemas operacionais aí que existiram no mercado, voltado aos sistemas hardwares mobile, né? E nós tivemos aí alguns bastante conhecidos, como o Symbian, o Windows Phone também chegou a ser bastante conhecido, Palm OS bastante conhecido, e alguns outros aqui que não são tão conhecidos. O iOS também bastante conhecido, e o Windows CE, para quem trabalhou muito na área de vendas, conheceu bastante também, e o Android, que é hoje líder de mercado. Desses sistemas operacionais, o que efetivamente existe no mercado hoje, que pode ser considerado o Android e o iOS, né? Os outros aí, ao longo do tempo, foram atropelados, né? Então, deixa eu só. Então, esses seriam os nossos principais aí, sistemas operacionais aí que existiram ao longo da história do mercado dos dispositivos mobile. Então, vou pôr um videozinho aqui só para vocês acompanharem a evolução aí ao longo dos anos. Esses números são se vocês observarem aqui, os valores depois do ano são os trimestres, né? Então, cada mudança de número aqui depois do ano significa o trimestre que foi sendo avaliado esses números.
Então, os últimos números aí são de 19, né? Mas o mercado não está muito diferente, né? O grande líder do mercado aí, mais de 80%, ainda continua sendo o Android, né? E seguido aí pelo iOS, que também tem uma fatia aí considerável de mercado. Então, que é o Android, né? Então, pegando a definição do próprio site da Android, ele é uma pilha de software para dispositivos móveis que inclui um sistema operacional, um middleware e aplicações chaves, né? O Android Software Development Kit, o SDK, promove ferramentas e provê ferramentas e APIs necessárias para iniciar o desenvolvimento da aplicação Android usando a linguagem Java, né? Então, eu tenho uma pilha, né, de coisas, aí uma pilha de recursos que possibilitam aí eu fazer um desenvolvimento aí. Então, dentro dessa pilha de recursos, geralmente eu divido aí em três partes, né? Então, o sistema operacional, né, que tem o Linux como o kernel, né, que vai ser responsável por gerenciar todo o hardware, processo, memória, energia, drivers e tudo que for ligado efetivamente a hardware e comunicação de software, né? Vou ter um middleware, que vai controlar a interação entre os aplicativos instalados no aparelho e facilitando a comunicação entre eles. Então, muitas vezes eu tenho aqui o meu WhatsApp instalado e para eu me comunicar com as pessoas dentro do WhatsApp, eu uso o recurso aí dos meus contatos, da minha agenda de contatos, né? Então, essa interação que, que o middleware proporciona. Então, os meus aplicativos conseguem conversar com o sistema operacional, fazer requisição com o sistema operacional e conseguem conversar entre eles. Então, o WhatsApp eu posso usar a câmera. O WhatsApp é um bom exemplo porque o WhatsApp se comunica com muita coisa do meu celular, né? Então, ele usa praticamente quase todos os recursos que eu tenho no celular aí fazendo comunicação, né? E tenho aplicações chaves, né, que são as aplicações bases aí do meu smartphone, né? Então, discador, navegador, contatos, mensagens, mensagem SMS, né? Então, quando eu instalo o Android, ele vem com um conjunto de aplicações. Ou, na verdade, quando eu compro um hardware que vem com Android, ele vem com um conjunto de aplicações padrões que depende muito da empresa que produziu o hardware, né? Então, se você pega o hardware da Xiaomi, ele vem com um conjunto de aplicativos. Se você pega um hardware Samsung, ele vem com outro conjunto de aplicativos. Então, cada empresa coloca um pacote de aplicações chaves aí dentro do seu sistema operacional, né? A Google faz uma certa validação disso, né? Ela tem lá todo o processo de como personalizar o sistema operacional, até porque, como ela é a responsável pelo sistema operacional, ela cria também aí os processos de validação. Ô, professor, Oi. tinha ouvido um tempo atrás, acho que era naquela época que o Trump estava barrando a Xiaomi lá com a Google e tal, que a Xiaomi também ia desenvolver o sistema operacional deles, né? E iam começar a deixar ativo o telefone deles já com o sistema deles, né? Houve essa briga. A Xiaomi e a outra empresa lá, a Xiaomi lá, que está desenvolvendo, né, o 5G, Isso, eles a Huawei. também produzem hardware de smartphone e tá tendo uma briga, né, gente? Você sabe que o que é essa briga? Os Estados Unidos está perdendo o bonde da tecnologia, né? Da hegemonia tecnológica, né?
ano a ano aí, ele foi perdendo o bonde aí para a China, né? Não só os Estados Unidos, mas o mundo em geral perdeu o bonde aí, acharam que eu só explorar os chineses entenderam qual era a, o caminho a ser tomado e tomaram o caminho, né? E hoje eles estão tentando aí, não só os Estados Unidos, como a União Europeia tentando aí barrar muita coisa da China, mas eu acho difícil, é caminho sem volta, né? Porque, por exemplo, hoje, se você for olhar no Brasil, a Xiaomi é um dos grandes vendedores de celular no país, né? A Xiaomi eu não sei se está vendendo muito aqui no Brasil, né? Mas vende também, mas a Xiaomi já é uma fatia considerável do mercado brasileiro, né? E eles, não sei, houve essa conversa, eu vi realmente essa conversa, mas eu não sei se a Google vai chegar nesse ponto, né? Ah, sim, mas com certeza, para não ter dependência, no futuro deve sair um sistema, né? Próprio, né? Ah, com certeza. Até porque, gente, como o kernel é open source, né? Então esse kernel Android básico aí, por ser open source, ele tem que estar disponível, né? Nos repositórios aí da comunidade Linux. O pessoal da China já está olhando isso, né? Os caras não estão brincando em serviço, né? E assim, até para questões de pesquisa mundial está bastante complicado. Eu tenho feito algumas pesquisas na área de eletromagnetismo aí, e hoje as publicações nos meios científicos, nas revistas científicas de alto nível, hoje só chinês. Os caras estão tomando conta de tudo. Tá difícil até a gente conseguir publicar alguma coisa. Então, realmente os caras não estão para brincadeira, né? Sim, sim, eu tava vendo a cidade de Shenzhen lá. Parece que 80% dos smartphones do mundo sai de lá. O pessoal tem muita startup, muita coisa de inteligência artificial lá. O Tem, pessoal tá formando uma indústria gigantesca, né? tá. O pessoal, a China fez muito bem a lição de casa, né? Então, voltando um pouco aqui, né, na nossa pilha de aplicações da Android, né? Então, aqui nós temos a primeira parte da pilha, a parte mais alta da pilha, que seriam nossas aplicações, né? Então, é, cliente de e-mail, programas de SMS, agenda, mapa, navegador, e toda e qualquer aplicação que você desenvolva, né? Seja ela híbrida, seja ela nativa, ela vai estar nessa pilha de aplicações aqui. Ela vai estar, através dessa pilha, ela vai estar se comunicando aí com o restante do meu sistema, né? Aqui nas bibliotecas, né? Então, as bibliotecas ela possui um conjunto de arquivos, né? Implementados em C++, que podem ser utilizados por vários sistemas do seu smartphone, né? Então, você tem a System, C Library, né? Então, ela é uma implementação derivada da biblioteca C padrão do BSD e utilizada para sintonizar tudo que está sendo rodado dentro do Linux, né? Então, Media Libraries também você tem aqui
uma série de recursos aí para suportar os formatos de áudio, vídeo e imagens, né? Então, Media Libraries, você dá base para todos os principais sistemas de multimídia, né, que você utiliza no celular. A Surface Manager, ela dá suporte para exibição de múltiplas camadas de aplicação 2D e 3D, né? Então, toda a parte de jogos aí, de imagens que você utiliza no celular hoje em dia aí, você consome essa Surface Manager, né? Você tem aí o SGL Engine Library, que é gráfico 2D e 3D, né? Que é uma implementação do OpenGL, né? Que utiliza a aceleração via hardware ou via software, né? Então, se você tiver um sistema como fosse uma aceleração de placa de vídeo em hardware, você vai usar e vai consumir isso. Se não, você vai utilizar via software para renderização 3D otimizada, né? Você tem a biblioteca FreeType também, né? Então, essa biblioteca FreeType são as suas fontes, né? Sejam elas fontes de bitmap ou vector. Você tem a biblioteca SQLite, né? Que ela também vai promover aí acesso a um banco de dados, né? Então, ela dá um banco de dados relacionais aí para você trabalhar dentro da sua aplicação. Então, essas bibliotecas, vejam que elas dão suporte aí para toda a sua funcionalidade aí do seu banco de dados, né? Daí o Android Runtime, que seria a biblioteca aqui, essa parte das nossas bibliotecas aqui, ela inclui um grupo de bibliotecas que fornecem um conjunto de funcionalidades, né, disponíveis nas principais bibliotecas da linguagem Java, né? E ele foi utilizado a partir do Android 5, né? Em versões superiores, substituindo a máquina virtual DarkVit, né? Que era uma máquina antiga do Android, que consumia muito recurso e não dava tantas funcionalidades, né? Então, essa biblioteca foi muito importante aí para você ter um desenvolvimento maior aí da linguagem Android e, consequentemente, também você poder aí, utilizar recursos mais avançados, né? E, finalmente, o kernel Linux, né? Que nós temos aqui toda ao acesso e gerenciamento aos hardwares, né? Então, o kernel Linux fornece todas as funcionalidades do hardware, né? E depois as libraries também vão fazer a comunicação e fazer a interpretação do que elas estão recebendo da aplicação para que isso funcione. E os application frameworks também vão fazer o processo aí de comunicação mais transparente. Então, vejam que tudo isso aqui foi construído para quê? Para tornar tanto o uso de uma aplicação bastante transparente para o usuário, como também o desenvolvimento, né? Então, quanto mais o Android evolui, mais fácil fica você acessar os seus recursos aí de hardware e de software dentro da sua aplicação, né? Então, agora nós vamos falar um pouco do Flutter, né? Vamos começar efetivamente aí falar um pouco do Flutter, né? Então, o que é o Flutter? O Flutter ele é um framework
que foi desenvolvido pela Google, né? Que utiliza a linguagem Dart, e ele permite o desenvolvimento de aplicações que tem um comportamento até um certo ponto nativa, tanto para Android como para iOS, né? Ele tem bibliotecas, né? De elementos de interface. Esses elementos de interface são chamados de widgets, né? E ele possui essas bibliotecas aí prontas tanto para Android quanto para iOS, né? Então, tudo dentro do Flutter é um widget. E a sua aplicação, ela é um conjunto de widgets. Nós vamos ver aí, conforme nós formos desenvolvendo aí os nossos exemplos, nós vamos ter aí alguns exemplos aí de desenvolvimento, só para vocês conhecerem um pouco o ambiente. Vocês vão ver que tudo dentro do Flutter são widgets. Então, você vai consumir aí widgets que suportam todo o processo de interação dentro da sua aplicação, né? E a lógica da aplicação é baseada na programação reativa, que é algo que vocês vão pesquisar aí. Nós temos aí dentro das nossas atividades aí, depois eu vou disponibilizar para vocês um roteiro de pesquisa sobre programação reativa. Mas assim, dando um spoiler, né? Mas o que é programação reativa, né? Então, um spoiler básico aqui. Então, ela é um modelo de programação, né? Sobre os fluxos de dados, potencialmente assíncronos, né? Que são roteados e propagados através de estado. Então, eu posso consumir dados de forma síncrona e de forma assíncrona. E conforme eu consumo dados, eu gero dados, eu vou fazer uma mudança de estado baseado no ocorrimento de eventos, né? Então, isso vai promover a mudança de estado do widget, que ele vai fazer um processo de comparação, né? E vai fazer uma nova renderização dos pontos da sua aplicação que são diferentes. Então, em vez de eu renderizar toda a minha aplicação, mudar o estado de toda a minha aplicação, eu vou mudar o estado de um widget ou de um conjunto de widgets ou de parte de widgets que recebeu uma alteração de estado devido aí ao consumo e propagação de dados, né? Então, para que usar programação reativa de modo bem alto nível, né? Eventos de interface de usuário, como cliques, movimentação do mouse, preenchimento de algum campo, pressionar um botão, coisas nesse estilo. Então, os eventos de interface podem ser aí consumidos dentro de programação reativa. Quando eu faço chamadas de serviço externo também, então quando eu faço ponto entre diferentes serviços dentro da minha aplicação, também eu posso utilizar aí, são exemplos de programação reativa, né? Consumo de mensagem entre aplicações e processamento assíncrono também, né? Então, quando eu faço a requisição, essa requisição vai ser processada, e em algum momento eu vou receber essa resposta desse processamento. Não necessariamente esse processamento
vai ocorrer de forma instantânea dentro da minha aplicação aí. Então, são cenários aí, porque eu uso programação reativa. E daí, por que usar Flutter? Quais seriam as vantagens do Flutter, né? Então, widgets bonitos, customizáveis para aplicações mobile. O Dart tem um grande repositório de pacote de classes aí, então a Google teve um cuidado bastante grande aí, criou um repositório bem amplo aí para você não precisar ficar reinventando a roda na hora de você desenvolver a sua aplicação, né? A questão de ser híbrido, né? Então você conseguir executar tanto no Android como no iOS, mesmo que você não faça as devidas modificações no pacote, se você de interface, no caso o Google, o Material, e no iOS o Cupertino, você não faça essa troca, na hora que você for fazer aí a sua compilação aí de código, se você for compilar para iOS, o próprio Flutter vai tentar fazer aí um ajuste dos elementos de interface para que funcionem no iOS mesmo sem adaptação. Mas você como desenvolvedor aí, explorando os recursos da linguagem, você já pode usar os dois pacotes de elementos de interfaces, tanto o Material da Google quanto o Cupertino do iOS. Então, com isso, você tem uma simplicidade de desenvolvimento por plataforma, né? Porque para diferentes plataformas aí você pode fazer alguns ajustes mínimos, né, da sua aplicação, não necessariamente você precisar ficar reescrevendo o seu código como um todo, né? Que é uma das coisas que é bastante complexa, se você está reescrevendo o código, principalmente de uma aplicação mais complexa, né? Então, isso é algo que facilita muito a vida, né? E o recarregamento da aplicação, de aplicação em tempo de desenvolvimento. Então, o Flutter ele tem um dispositivo chamado Hot Reloader. Então, eu posso manter a minha máquina virtual Android aberta, e quando eu faço esse Hot Reloader, ele só atualiza as modificações que eu fiz no meu código sem a necessidade de recarregar inteirinha a minha aplicação, né? Então, os testes se tornam muito mais rápidos, né? Porque toda vez que você vai no Android Studio testar a sua aplicação, você termina tendo que carregar a máquina virtual inteira de novo, né? Então, isso toma um certo tempo e consome recursos da máquina também. Então, nisso aí, o Flutter ajuda bastante o desenvolvedor, né, a ter aí o resultado das suas modificações aí dentro da sua aplicação testadas de maneira mais rápida. Então, desvantagens, né? Primeira coisa é mais uma linguagem para você aprender, né? Apesar de ser uma linguagem bastante fácil para quem já é programador, para quem é da área de desenvolvimento e tem uma boa lógica já na hora de pensar soluções, não tem grandes dificuldades, né? Você tem uma estrutura aí muito próxima aí das linguagens de programação modernas, né? Outra coisa, a lógica e a interface são integradas, aquilo que eu falei para vocês. Você tem que pensar de maneira muito organizada, muito orientada ao objeto para você conseguir organizar seu código, senão você vai ter um código aí que vai ter tudo junto e misturado, né? O famoso código macarrônico aí, vai ter tudo junto e misturado, né? Então eu sempre acho complexo quando você tem isso
na linguagem. Geralmente, quando você tem linguagens que, para desenvolver, elas já te forçam a fazer as coisas separadas, eu sempre gosto mais. Então, por exemplo, quando você pega aí o Android nativo, então você tem o Java para desenvolver toda a sua parte de lógica, e o XML para desenvolver todo a sua interface, né? Então, mas aí tudo é questão aí de você criar hábitos, né? Você criar hábitos dentro do seu processo de tanto de analisar, começar o desenvolvimento, como você organizar os seus códigos aí na hora de desenvolver, né? E aqui, né, a velha história, a questão de mercado, né? Então, Flutter aí é mais um framework para criar mobile, né? Então, muitas vezes a gente tem que analisar o que está acontecendo no mercado para você tentar aí, tanto no mercado de modo geral, seja nacional, seja mundial, ou às vezes até mesmo regional, né? Para você tentar apontar aí para o que você vai se especializar, né? Então isso é uma coisa que realmente complica muito a vida de quem é da área de desenvolvimento, porque é muita tecnologia, é muita coisa surgindo, é muita coisa sendo modificada, e tem hora que a gente não sabe direito para onde apontar, né? Porque, eu desenvolvo Java nativo, trabalho muito com Java nativo. Tem uma empresa que está trabalhando, muitas empresas aí estão virando para Flutter, ou estão virando aí para PWA, então é difícil. O que a gente recomenda a vocês é que olhem o mercado, né? Principalmente procurem acompanhar o mercado, aí, as empresas que fazem pesquisa de tendência de mercado, né? Empresas sérias que fazem, e analisar dentro do que vocês querem na carreira de vocês o que seria mais viável vocês se aprofundarem mais, né? Então, para que você se torne um bom desenvolvedor, você termina tendo que se aprofundar em determinadas tecnologias. E no nosso caso aqui, de mobile, também está surgindo um espectro cada vez maior de modos de como se desenvolver mobile, né? Então, aqui, já vou mostrar para vocês a parte prática, essa primeira parte prática. E na próxima aula, então nossa próxima aula seria dia 14, né? Próxima quarta-feira. Vocês, no fim, eu consegui aqui até adiantar uma aula do nosso cronograma, né? Então, na aula do dia 14, vocês vão usar aí para instalar, né, todo o pacote, né? Então, vocês precisam instalar o Flutter na máquina de vocês precisam instalar o VS Code, né, que eu acho mais leve do que vocês ficarem usando o, o, o Android Studio, né? Mas vocês também vão precisar instalar o Android Studio. Então, basicamente, você tem que instalar o Flutter, o Android Studio, o VS Code, que acho que muitos de vocês já até usam o VS Code, e configurar aí os plugins para desenvolver em Flutter, né? Então, geralmente, quando nós temos tudo isso configurado, você vai abrir o VS Code, né? No Ctrl Shift P, se você der um Ctrl Shift P aqui, ele vai abrir um New Project aqui. Então, ele vai dar as opções, né, do que você tem aí dentro do seu VS Code, né, dos plugins que você tem do seu VS Code, e você vai, desde que já esteja tudo configurado, escolher o Flutter New Project. Então, o nome do projeto não pode conter letras maiúsculas, né? Nem caracteres especiais, nem espaço em branco. Na verdade, aí
nada muito fora do que a gente já conhece das regras, né, na hora de você criar um projeto, de você criar um arquivo de código aí para uma determinada linguagem de programação. Então, aqui, para nós, não tem muita novidade, né? Quando eu crio esse projeto, criei lá meu projeto, eu vou ter alguns arquivos que ele me cria. Então, sem fazer nada aqui, fiz aquele processo de criação do projeto, ele já vai me criar essa biblioteca aqui, esse conjunto de aplicações aqui, esse conjunto de arquivos e de diretórios que fazem parte do projeto. Então, o .dart tools aqui vai ter o arquivo package.config.json que controla os pacotes que são utilizados, né? Então, ele faz um mapeamento dos pacotes utilizados, né? O .id aqui vai conter os arquivos de configuração do projeto, especificamente, né? O Android vai ter aí os códigos fontes gerados automaticamente para criar uma aplicação Android. O iOS é a mesma coisa, né? Então você vai ter um conjunto de códigos aí quando for gerar a aplicação iOS. A pasta lib aqui vai conter a pasta principal, ela é a pasta principal do projeto, né? E contém os códigos Dart, né? Que você vai utilizar dentro do seu projeto. Então, por exemplo, quando você for criar aí toda a estrutura e for dividir aí, de repente, em lógica, interface, essas coisas, você vai criar as pastas que você for separar seus projetos dentro da pasta lib. O main.dart é o arquivo que vai ser executado aí, né? E toda a aplicação padrão Flutter, ela vai ser executada a partir do main.dart, né? Então eu posso fazer chamadas aí de outras telas, tudo vai acontecer dentro do meu main.dart, né? A pasta test, ela contém um código para testar a aplicação Flutter, um código padrão também gerado automaticamente, mas muitas vezes a gente vai terminar deletando esse código aí, porque ele não vai ser compatível com o que nós fizemos, né? Então, para você ter testes mais compatíveis, você teria que fazer aí uma análise mais profunda aí de como fazer testes, e não é a nossa ideia nesse curso, né? E a pasta aqui, .gitignore aqui, ela é responsável por fazer o controle de versão no Git. Então, isso aqui, para você usar também, você vai fazer uma configuração. O ponto metadata aqui também é gerado automaticamente pela nossa IDE, né, pela aplicação Flutter. O package também, o ponto package é utilizado para você controlar ele, gerado automaticamente e controla os pacotes utilizados dentro do seu projeto. O arquivo com extensão IML, né? Então aqui eu tenho Olá Mundo 3.iml, o arquivo com extensão IML, ele é um arquivo de projeto, de gerenciamento de projeto utilizado pelo VS Code. O pubspec.iman, ele é um arquivo de gerenciador de pacotes, então quando vocês forem consumir pacotes diferentes, forem consumir funcionalidades aí
do framework que nós vamos ver aí no decorrer dos nossos projetos, que nós vamos fazer a inclusão desses pacotes dentro dessa pubspec.yaml aí. A pubspec.log é gerado automaticamente, né, pelo gerenciador de pacotes, né? E o readme.md aqui é o que vocês já conhecem lá, que é um pacote descritivo aí do seu projeto quando você está com ele no GitHub, né? Então, vejam que é uma estrutura bem organizada aí, bem estruturada aí do nosso, quando nós criamos a aplicação. Mesmo no Android Studio, boa parte desses pacotes aqui, desses arquivos também são criados, porque essa criação aqui é baseada na lógica aí de estrutura de um projeto do Flutter. Aqui, quando vocês criarem, ele vai gerar para vocês aí no main.dart, ele vai gerar para vocês um código de uma aplicação básica, mas eu vou substituir, vocês vão substituir aí para testar a aplicação básica de vocês, né? Então, vocês vão substituir aí por esse código aqui de 37 linhas. Então, vejam que esse código de 37 linhas aí, ele vai gerar aí uma aplicação como essa aqui. Então, com 37 linhas de código, eu já tenho uma aplicação rodando com os elementos básicos de interface aqui que nós vamos explorar, né? Então, voltando um pouco aí no código, né? Para nós entendermos um pouco os elementos que nós estamos trabalhando no nosso código, né? Então, essa linha 1 aqui, ó, opa, tem que voltar mais um aqui. O import package.flutter.material.tart, você está importando aí a biblioteca Material da Google para elementos de interface Android. Quando você estiver trabalhando com elementos para interface iOS, você vai fazer o import aqui, em vez da Material, você vai usar o Cupertino, que é uma biblioteca específica para aplicações que vão rodar em iOS. Na linha 3 aqui, é a inicialização da aplicação Flutter, onde o método main chama a função RunApp e passa como parâmetro a classe principal, a classe que eu quero rodar. Então, void main chama a RunApp, que é para executar a minha aplicação, e passo a classe principal que eu vou executar, no caso aqui, a MyApp. Então, estou chamando essa classe para ser executada aí. Então, essa classe aqui, ela vai ter aí um conjunto de widgets que vão ser exibidos na minha tela. Então, aqui, ó, da linha 5 até a linha 17, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o widget para criar uma interface do usuário no framework Flutter. Que widget é esse? É um widget chamado stateless. Então, por isso eu estou fazendo essa extensão. Então, estou criando uma classe, MyWidget, que é uma herança de está herdando de stateless widget. Então, o stateless widget, ele é um widget que não mantém os estados dos seus widgets filhos. E dentro dele também eu faço aí a sobrescrita aí do método, né? Faço a sobrescrita aí do método de construção. E dentro do método de construção eu crio aí
um retorno, né? Então, o meu método de construção aqui vai ter um retorno, que vai ser um material wrap, né? Então, vai ser o material wrap vai ser um elemento de interface básico, né? Uma estrutura básica de interface, como nós vimos lá, onde eu vou ter aqui um título da minha barra lá, e esse título vai ser o Lamundo. Eu vou ter um tema, né? Então, o tema aqui eu estou configurando a cor primária, né, dele, que é o Blue. Esse Debug Show Check de Mode Banner é que se eu não colocar, ele vai ficar uma faixinha vermelha aqui para mim, indicando que é modo debug. Então, eu tiro usando esse elemento aí, né? E dentro do meu construtor, eu retorno o quê? Eu estou retornando um scaffold. O scaffold é o container, é um widget container principal da minha aplicação. Onde dentro dele eu vou ter um app bar. Então, o scaffold já me fornece um app bar, que eu vou pôr um título para esse app bar. Vou dizer se esse título vai ser, qual a posição desse título, né? E ele me fornece como um corpo aí, e ele me fornece um corpo também onde eu posso colocar um elemento. Então, o center aqui, esse center aqui, ele é um widget também, né? Que vai me possibilitar trabalhar centralizado dentro do corpo da tela. E o center, ele me fornece um filho. Então, eu posso pôr um elemento filho dentro desse center aqui, que no caso vai ser um widget text, né? Que eu vou pôr aqui o Olá Mundo. Então, essa é a estrutura aí do meu código. Pus aqui um pouco para vocês aqui também, um pouco do que nós conversamos aí, né? Explicando um pouco passo a passo aqui de como nós conversamos, e essa vai ser aí a nossa estrutura, o nosso primeiro Olá Mundo aí dentro do Flutter, né? Então, o que vocês vão fazer na próxima semana aí? Eu vou já disponibilizar para vocês aí uma tarefa no Moodle, né? Para vocês subirem lá o PDF, né? Do passo a passo, do tutorial que vocês fizeram aí de instalação e configuração dos elementos necessários aí para vocês rodarem essa aplicação, né? Então, a ideia é que ao final vocês rodem exatamente essa aplicação aqui. Vocês consigam criar um projeto, né? Criar um projeto no VS Code, trocar o código do main.dart por esse código aqui que nós colocamos aqui como exemplo, e vocês consigam executar aí, rodar aí, e através do próprio VS Code já chamar aí a sua máquina virtual que foi criada aí no Android Studio. Então, essa vai ser a missão de vocês aí da próxima semana. Que daí na outra semana nós já começamos aí explorar um pouco mais aí os conceitos do Flutter e já também depois já começar a explorar e fazer aí uns aplicativos pequenos aí práticos para vocês explorarem um pouco das funcionalidades do Flutter e de como fazer as coisas dentro do Flutter. Beleza, pessoal? Dúvidas? Show de bola, professor. Aqui tranquilo, professor. Então, beleza. Eu já coloquei esse slide também lá no Moodle, certo?
E assim que eu terminar a aula aqui, que o Teams renderizar o vídeo, eu já disponibilizo o vídeo da aula também para vocês aí no Moodle também, certo? Professor, perdão, a atividade, o senhor falou para criar um ambiente, tudo é dessa semana, então, até a aula que vem, isso? Na aula que vem na aula que vem eu já nem vou entrar com vocês, eu já abro a atividade lá, eu só vou abrir a reunião aqui para vocês entrarem na reunião só para eu registrar. Apesar que nem precisa, que daí eu registro a presença pela entrega, certo? Então, a atividade é dessa semana para a gente fazer essa semana, então, isso? Não, na semana que vem. A semana que vem, a aula da semana que vem, vocês já vão poder fazer essa atividade. Ah, entendi. Certo? Então daí ia falar, a próxima semana vai ser a nossa próxima aula, seria dia 14, né? Então dia 14 lá fala, o horário da minha aula seria para eu montar o tutorial, instalar tudo, configurar e subir lá. Se vocês quiserem já fazendo antes de subir no dia, aí, então quer dizer, na semana que vem a única coisa que vai computar a presença de vocês vai ser a entrega da atividade efetivamente. Nós não vamos ter nenhum encontro. Então, vocês quiserem usar esse horário do encontro das 18h50 até as 20h30 para instalar e configurar, que eu acho que dá para fazer, se não tiver nenhum problema, vocês podem usar. Gente. Então, na semana que vem, a aula de vocês vai ser essa. Porque o que eu pensei na hora que eu montei as atividades, né, pessoal? Pensei de não consumir tempo fora da nossa aula, porque eu sei que vocês estão aí até a tampa pela questão do TCC, né? Vocês estão aí na correria de reta final do TCC, tem trabalhos de outras disciplinas, tem a questão também aí do trabalho de vocês, do dia a dia aí, profissional, né? Que eu sei que consome bastante tempo de vocês, né? Ah, sim, show de bola, professor. Entendi. Beleza? Daí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem entrar em contato aí. Acho que eu pus até na abertura da disciplina também, eu habilitei aqui o Skype também, né? Eu instalei o Skype no celular para usar como um chat também para a gente, se vocês precisarem conversar, vocês entram em contato também via Skype, via o e-mail, os canais de comunicação de sempre, beleza, pessoal? Deixa eu perguntar uma coisa. Oi. O tutorial é para fazer no Android, o Android tudo com o Flutter daí e fazer esse mundo final aí, né? Para ir instalando, fazer a instalação das ferramentas que precisa para instalar, para funcionar o Flutter e fazer o primeiro app aí, né? Gerar o primeiro Olá Mundo aí, né? Tranquilo, obrigado, viu? Eu que agradeço, Lô. Pessoal, então nós vamos encerrando por hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Se precisarem de algo, fiquem à vontade para entrar em contato, tudo bem?